Boa noite. É uma das faturas mais pesadas do Serviço Nacional de Saúde. A política do medicamento volta ao centro da polémica. Por um lado estão as reformas e restrições impostas pelo memorando da Troika para o setor. Por outro, a Inspeção-Geral de Finanças, através de uma auditoria ao sistema de prescrição e conferência de faturação de medicamentos, detectou irregularidades e fraudes de valor elevado. De acordo com o relatório conhecido na semana passada, por exemplo, para um valor de comparticipações do Estado da ordem dos 3 milhões de euros, cerca de 1,2 milhões, ou seja, 40%, foi identificado como irregular. Por tudo isto, e porque é preciso repensar melhor o tratamento possível, racionalizando custos, impõe-se o debate. Participam o bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, o presidente da Associação Nacional de Farmácias, João Cordeiro, o presidente do Infarmed, da Autoridade Nacional de Medicamentos, Jorge Turgal, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Carlos Maurício Barbosa, o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Pedro Lopes, e o economista e coordenador de um vasto estudo sobre a saúde, Augusto Mateus. E ainda na plateia, o diretor clínico do IPO do Porto, o José Machado Lopes, o médico de família António Alvim, o presidente da Apogene, Paulo Ilaia, e o representante do Movimento de Utentes dos Serviços de Saúde, Luísa Ramos. A todos, meus senhores, muito obrigada por terem vindo e também aos outros que quiseram assistir e que estão presentes no debate esta noite. Muito obrigada. O Tiago Contreiras traça agora a expectativa sobre a política do medicamento. O país insurge-se na semana passada com notícias de eventuais fraudes nas prescrições de medicamentos. A Inspeção-Geral das Finanças e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluem que há indícios de alegadas burlas no sistema. Mas não é apenas este cenário que preocupa os responsáveis pela política do medicamento em Portugal. As preocupações estão centradas noutros números. A despesa prevista do Ministério da Saúde é de 8,5 mil milhões de euros em 2011. 2.500 milhões são custos de medicamentos, ou seja, 30% dos gastos. Representam 1,45% do produto interno bruto. O memorando da Troika prevê a redução destes valores. No final de 2012, as despesas com medicamentos não podem ir além de 1,25% do PIB, cerca de 2,15 mil milhões de euros. Um corte de 345 milhões em relação a 2011. No final de 2013, os custos dos remédios só poderão representar 1% do PIB, ou seja, 1,72 mil milhões de euros. Uma descida de 430 milhões face ao ano anterior. Feitas as contas, há uma redução em 2 anos de 775 milhões de euros, que representa um corte nos gastos com medicamentos de 30%. Para isso, a Troika obriga a uma revisão do sistema de preços, impõe a prescrição eletrónica de fármacos, quer melhorar o controlo. Haverá também uma avaliação das prescrições e um incentivo aos medicamentos genéricos. O programa eleitoral do PSD tem pontos de contacto com a Troika. Prevê a redução das comparticipações, o aumento do uso dos genéricos e da prescrição por denominação comum internacional, o chamado princípio ativo. Pretende implementar a receita eletrónica e desenvolver guidelines terapêuticas, ou seja, uma uniformização de procedimentos. O manifesto eleitoral do CDS-PP contém algumas divergências. Também quer generalizar a prescrição por princípio ativo, mas insiste nos medicamentos em unidose. Defende as prescrições eletrónicas e propõe alargar o programa de responsabilidade social das farmácias. O dia-a-dia das farmácias está igualmente no centro das atenções da Troika. Pretende alterar o cálculo das margens de lucro para instituir uma margem comercial regressiva e um valor fixo para as empresas distribuidoras e para as farmácias. Os medicamentos genéricos também são alvo de destaque. A Troika quer que o preço máximo do primeiro genérico introduzido no mercado seja 60% do preço do medicamento de marca com substância ativa similar. Quer ainda remover todas as barreiras à entrada de medicamentos genéricos no mercado através da redução de barreiras administrativas e legais, que é, como quem diz, para grandes males, grandes remédios. Boa noite, Sr. Bastonário dos Médicos, Dr. José Manuel Silva. Prevê-se, de facto, uma quebra na despesa com os medicamentos, segundo o que está escrito no memorando da Troika, mas nós, neste momento, já temos em vigor, enfim, a política de medicamento, e ela, esta semana, ou na semana passada, foi sacudida por um relatório que aponta fraudes e irregularidades. Não é uma situação nova, é uma situação recorrente. Mas o senhor ficou surpreendido por mais este relatório, neste caso da Direção-Geral de Finanças?
Boa noite, Fátima. Boa noite, senhores telespectadores. Obrigado por este convite. Fiquei surpreendido pela dimensão da potencial fraude e pelo facto de ser uma fraude multifacetada, que envolve diversos setores e que envolve a falsificação do receituário. Ou seja, que não envolve necessariamente os médicos, sendo que também poderá envolver alguns, e nesse aspecto nós cá estaremos para exercer o nosso dever como Ordem dos Médicos. Mas fiquei muito surpreendido pela dimensão, o que vem de encontro àquilo que nós temos dito repetidamente, é que uma das principais missões que o novo Governo tem que ter é promover um combate efetivo da fraude e da corrupção a todos os níveis. Porque, repare, se de facto este nível de fraude se aproximar dos 40%, nem que fosse 20%, estaríamos a falar de qualquer coisa como o suficiente para promover a poupança que a Troika quer induzir a nível da prescrição de medicamentos, a nível do custo do medicamento, sem que tenhamos que pôr em causa o acesso dos doentes aos medicamentos, que eu penso que isso é que não poderemos fazer de forma alguma, porque estaríamos a prejudicar os doentes e a piorar o estado de saúde da população. É que eu espero, efetivamente, que este Governo dote as instituições competentes de meios necessários e suficientes para um efetivo combate à fraude e à corrupção. Estas irregularidades foram detectadas porque já existe, de facto, uma prescrição, uma avaliação daquilo que é prescrição através da faturação, não é? Do centro de faturação, que penso que até está sediado na Maia. O senhor acha que é suficiente para avaliar a fraude no seu todo? O senhor ficou surpreendido por esta gigantesca fraude ou irregularidade? Não sei se neste momento lhe poderemos chamar fraude. Bem, eu desminto por completo a dimensão dessa fraude. Nós, em situações fraudulentas que detectamos, tomamos a responsabilidade de fazer participações à Polícia Judiciária. E estão feitas. O que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças foca é a desorganização total dos serviços de controle do receituário. Isto é, ao fim de 30 e tal anos de Serviço Nacional de Saúde, eu gostava de saber, fazer uma pergunta ao Ministério da Saúde, saber quantos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde existem. Qual o regime de comparticipação que esses beneficiários têm? Quantos médicos estão agregados ao Serviço Nacional de Saúde? Quais são as suas especialidades? Porque, veja, porque nós temos um serviço, um regime de comparticipações de uma complexidade enorme. Quer dizer, nós temos comparticipações consoante a especialidade do médico, nós temos consoante os doentes, depois há em determinados períodos, sobretudo períodos pré-eleitorais, fazem-se excursões à Assembleia da República e os partidos aprovam regimes especiais. Exceções que depois são postas no receituário através de despacho do diploma. Quer dizer, a complexidade do sistema é total. Agora, o que eu quero aqui focar é que o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, eu já tive o cuidado de o ler, não é aquilo que a comunicação social passou cá para fora. Porque um valor de 40% de receituário falso... Num cabaz, digamos assim, de faturas do valor Fátima, de cerca de 3 milhões de euros, não é? Que não é uma ínfima parte daquilo que é a comparticipação. É completamente impossível. Veja uma coisa, se qualquer entidade fizesse uma análise aos cadernos eleitorais do nosso país, e todos nós sabemos que não pode haver 9.500.000 eleitores em Portugal, há também aqui um potencial de fraude enorme, que eu não acredito que se tenha verificado, obviamente, nas eleições. Eu estou convicto que, se o Ministério da Saúde der a informação do número de beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, teremos um número para aí de 12 milhões. Quer dizer, o problema que está aqui é a desorganização total, a incapacidade do Estado em se organizar. Mas sendo solicitadas vinhetas em nome de médicos e de médicos especialistas, alguns e outros já falecidos... Não é pelas vinhetas que as coisas se resolvem. Hoje há tecnologias que estão perfeitamente testadas. Eu gostava de referir que já há 6 anos ou há 7 anos, num pequeno distrito do país, em termos experimental, funcionou a receita eletrónica, em que, desde a emissão do receituário pelos médicos nos centros de saúde, nos hospitais, a receita circulava eletronicamente
entre as farmácias, em que a própria faturação era feita eletronicamente, o cruzamento do fecheiro de emissão de receituário com a faturação da farmácia permitia imediatamente fazer esse controle. E depois, veja, todo este sistema tem depois uma grande vantagem, é que permite dar informação de gestão às a quem está a gerir, Exato. claro. Doutor, em todo caso, o senhor aceita e está a dizer que há um descontrole do sistema e há uma forma eu responsabilizo totalmente, desregulada de funcionamento. Eu responsabilizo totalmente as pessoas que têm estado à frente do Ministério da Saúde. Os poderes públicos dão-nos esta parte. Veja uma coisa, ainda há uns tempos surgiu na comunicação social que o governo espanhol indicou a cada um dos cidadãos espanhóis o custo que tem em medicamentos, em diagnóstico, em despesas hospitalares. Eu proponho que o governo português, que o Ministério da Saúde faça o mesmo. Não é capaz de fazer, porque não sabe quanto é que gasta. Porquê é que isto aconteceu ao Serviço Nacional de Saúde, professor Augusto Mateus, e se na realidade há esta descompensação de tal forma que é possível e abre porta a este tipo de irregularidades ou fraudes, não sabemos ao certo, não é? Boa noite. Eu creio que, sendo isso importante, o essencial é o desafio que nós temos pela frente. E já lá vamos, mas já agora, porque também foi notícia a semana passada... Sobre isto tem uma solução muito simples, quando você organiza regras complicadas. Quando, em vez de ter um sistema racional, tem uma compilação de entidades com objetivos, muitas vezes, não compatibilizados. Quando a intervenção do Estado se faz da forma mais opaca, menos transparente, menos simples, chamando menos à participação dos cidadãos, valorizando menos as competências profissionais que são necessárias para dar vida a estes sistemas, obviamente que nós temos problemas deste tipo. E, por outro lado, todos sabemos que temos uma evolução demográfica, que temos uma evolução de povoamento, temos hoje mais pessoas a viver em cidades e, portanto, com exigências para os cuidados de saúde muito relevantes, num contexto em que os Estados têm crises orçamentais significativas. E, portanto, tudo isto se desenvolve também numa lógica de contenção de custos, que obviamente nós temos que continuar a perseguir, mas de uma forma em que eu espero que em Portugal exista a clarividência para perceber que a solução para estes problemas está no desenho de um verdadeiro sistema nacional de saúde, que incorpore... Público e privado. A espinha dorsal, do meu ponto de vista, tem que ser a nossa boa experiência de um Serviço Nacional de Saúde, que é a espinha dorsal de um sistema mais vasto, onde incorporamos um conjunto de competências, um conjunto de saberes, as realidades muito positivas do nosso país. Veja o traço positivo do nosso país em matéria de voluntariado, em matéria de uma história de organizações sociais que podem dar um excelente contributo ao nosso país. Sim, mas eu hoje estou aqui só para a política do medicamento. Não, mas já lá vamos à política do medicamento. O que eu gostava é que não começássemos por uma coisa... obviamente que o seu dever era começar por aquilo que está... Daquilo que foi notícia, mas como em já matéria foi de dito, irregularidade. a própria dimensão é coisa que é preciso avaliar. E as soluções estão, obviamente, em boas políticas, em boas regras, em estabilidade. Quando você não tem transparência nem estabilidade das regras, abre as portas àquilo que aqui já foi esclarecido. E sobretudo, eu penso que nós ganhamos muito em olhar também no sistema de saúde para aquilo que é o desafio do nosso país, que é pôr um conjunto de vontades a colaborar, pôr os portugueses a trabalhar no sentido de criar riqueza, de criar valor e responder às necessidades dos cidadãos. E na política do medicamento, isso, como veremos, espero eu, ao longo da noite, tem amplo papel para tomar medidas e fazer boas coisas. Em todo caso, muita coisa se fez também ao longo dos anos, Dr. Pedro Lopes. E se isto é possível detectar, também é já graças à existência desse tal centro de avaliação da prescrição, não é? E mesmo assim não é possível fazer esta estatística que o João Cordeiro estava a propor. Saber quanto é que cada português gasta, ou em média, por exemplo, nos medicamentos. Claro. Fátima, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-la, cumprimentar os colegas de mesa, cumprimentar a assistência e agradecer o honroso convite que fez à nossa associação para estar presente. Sobre esta matéria, dizer o seguinte, na sequência da sua pergunta,